Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 28 de dezembro. Você vai ver nessa edição que subiu para 20 o número de mortos por causa dos temporais na Bahia. 100 cidades estão em situação de emergência. Ano que vem o brasileiro não vai precisar pagar o seguro DPVAT. No futebol, Cuca deixou o comando do Atlético Mineiro. E a gente explica por que a vacina contra a Covid já é considerada um marco histórico. Em um ano, quase metade da população do planeta foi imunizada. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais informou que pelo menos 90% da categoria aderiu à greve contra a redução no orçamento da pasta e o não pagamento de um bônus de eficiência. O que está acontecendo em postos e aeroportos é a chamada Operação Tartaruga, que provoca a demora na liberação dos produtos importados ou exportados pelo país. Para o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, o movimento causa apreensão em um momento em que os empresários tentam retomar os negócios. Mais de 470 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. O número de mortos subiu para 20. 358 pessoas ficaram feridas. Mais de 30 mil estão desabrigadas e outras 30 mil desalojadas. 100 municípios já decretaram situação de emergência. De acordo com os meteorologistas, uma das localidades mais atingidas do estado, a cidade de Ilhéus, registrou em um único dia 136 milímetros de chuva. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. Outro estado bastante atingido pelas fortes chuvas desde o fim de semana, é Piauí. No sul do estado, o rio Parnaíba transbordou, causando danos na cidade de Uruçuí. Um trecho da estrada da PI 247 se rompeu, isolando 3 cidades. No norte de Tocantins, parte do cais do porto de Tocantinópolis cedeu após mais de 12 horas de chuvas intensas. Na região central do estado, a usina hidrelétrica de Lajeado precisou abrir todas as comportas. O nível do rio subiu e a praia do Funil, em Miracema do Tocantins, ficou submersa. A terça-feira será marcada por fortes chuvas em grande parte do país. O dia deve ficar instável, principalmente entre as regiões sul, sudeste e nordeste. Vamos conferir agora a previsão do tempo em algumas cidades. Em Itabu, na região sul da Bahia, a máxima prevista para hoje é de 27 graus. O tempo deve ficar instável durante o dia todo e pode chover no início da noite. Em São Paulo, também a máxima é de 27 graus. O tempo deve ficar encoberto com algumas aberturas de sol durante o dia. No Rio de Janeiro, a previsão é de tempo firme e temperatura de até 28 graus. Em Parnamirim, Rio Grande do Norte, os termômetros podem registrar até 31 graus. E em Corumbá, Mato Grosso do Sul, o sol predomina e faz um calorão. A temperatura pode chegar a 38 graus. Ontem, o governo federal começou a pagar o auxílio gás para mais de 100 mil famílias atingidas pelas enchentes na Bahia e em Minas Gerais também. O valor do benefício é de R$ 52,00 e corresponde à metade do preço médio do botijão de 13 quilos de gás de cozinha. O brasileiro não vai pagar o seguro anual para licenciar o veículo em 2022. O Conselho Nacional de Seguros Privados aprovou por unanimidade a manutenção do chamado Prêmio Zero para o DPVAT. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. Assim como aconteceu em 2021, o DPVAT 2022 não será cobrado. A decisão é do Conselho Nacional de Seguros Privados, que entendeu que os valores excedentes recolhidos nos anos anteriores ainda são suficientes para cobrir a operação 2022, conforme avaliou a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. O seguro para danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, é pago uma vez por ano pelos donos de automóveis. Isso para ajudar a cobrir as despesas com acidentados no trânsito. Ao longo dos últimos anos, o Conselho Nacional de Seguros Privados efetuou reduções no valor do prêmio para devolver aos contribuintes esses recursos remanescentes. Mas agora, pelo segundo ano consecutivo, será um gasto a menos, nessa época em que as contas costumam pesar no bolso. De São Paulo, capital, Maria Clara Leite. O IBGE apontou que as carnes ficaram 10% mais caras este ano. Muitas famílias brasileiras passaram um ano com pouca carne na panela. A alta dos preços fez o consumidor buscar alternativas na hora de preparar uma refeição em casa. No acumulado do ano, as carnes ficaram 9,98% mais caras
E as aves e os ovos, possíveis proteínas substitutas, dispararam 24,8% no mesmo período. As variações foram apresentadas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que aponta para uma inflação de 10,4% no acumulado dos últimos 12 meses, a maior alta anual desde 2015. Segundo o IBGE, a alta no preço das carnes foi guiada pelos cortes filé mignon e peito, que ficaram em média 20% maiores. E até as carnes de segunda subiram em média 9%. Antes usado como alternativa, o frango inteiro saltou 20,11%, enquanto a porção em pedaços disparou 31,93%. E os ovos tiveram uma alta um pouco menor, ficaram 13,7% mais caros no último ano. Já a carne de porco apresentou deflação de 5% e os pescados ainda podem ser encontrados com variação de preço de 6,45% no período. A média diária de mortes pela Covid no Brasil segue abaixo de 200 e com tendência de queda. São Paulo e Tocantins não divulgaram os dados atualizados da pandemia. De um dia para o outro, o Brasil registrou mais 87 mortes por Covid-19. Agora são 618.535 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram somados mais 6.842 novos casos de infecção por coronavírus em 24 horas. Mais de 22.246.000 diagnósticos para a doença já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 94 vítimas, segue abaixo de 200 pelo 24º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 42% em relação a 2 semanas atrás. É preciso lembrar que a ausência de dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 4.346 registros diários. Também aponta queda, com uma diminuição de 21% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje 8 unidades da federação registram alta: Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Outros 6 estados estão em estabilidade: Acre, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Piauí. E 11 unidades da federação apresentaram queda. Dessa vez, 2 estados não informaram os dados: São Paulo e Tocantins. Mais de 25 milhões de brasileiros já tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid. No total, 329 milhões e 11 mil doses foram aplicadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, são 161 milhões e 28 mil pessoas que tomaram a primeira dose, 75,4% da população. Mais de 142 milhões tomaram a segunda dose, 66,9% dos brasileiros, e aí a dose de reforço foi aplicada em mais de 25 milhões e 218 mil pessoas, 11,8% dos brasileiros. E esses números podem ser ainda maiores porque hoje 13 estados e o Distrito Federal não divulgaram os dados atualizados de vacinados. Depois do intervalo, a gente mostra que em um ano quase metade da população mundial já foi vacinada contra a Covid. A gente volta já. Estamos de volta às 8h42 no horário de Brasília. Esse ano o comércio online teve um avanço de quase 18% no Natal. Do dia 10 ao dia 25, o consumidor brasileiro comprou principalmente roupas, itens de perfumaria e alimentos pela internet. As vendas online alcançaram um faturamento de 6 bilhões e 600 milhões de reais. Isso é cerca de 1 bilhão de reais a mais do que no ano passado. O Ministério da Infraestrutura abriu uma consulta pública para a concessão de mais de 2.500 quilômetros de rodovias em Rondônia, Mato Grosso e Goiás. A previsão é de que em 30 anos sejam feitos investimentos de mais de 13 bilhões e meio de reais. Segundo o comunicado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a concessão foi organizada em 4 lotes e os trechos rodoviários somam aproximadamente 8.300 quilômetros de estradas importantes para o escoamento da produção agropecuária das regiões Norte e Centro-Oeste. Entre as melhorias nas estradas deverão ser feitas duplicação de pistas,
construção de terceiras faixas em pista simples e 10 pontos de parada e descanso para apoios aos caminhoneiros e pistas marginais das principais travessias urbanas. As concessionárias desses projetos também deverão executar medidas estruturadas nos pilares ambiental, social e de governança e relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A expectativa é de que a publicação do edital para a concorrência pública aconteça no terceiro trimestre de 2022. Os beneficiários do INSS que recebem o valor mínimo começam a receber os pagamentos com reajuste no dia 25 de janeiro. Para quem ganha acima do piso, o primeiro pagamento com reajuste será entre 1º e 7 de fevereiro. O valor mensal mínimo de aposentadoria do INSS, previsto para 2022, é de R$ 1.210 e o teto previdenciário é de R$ 7.079. 7 pessoas morreram em um acidente de trânsito com um ônibus na Colômbia. A tragédia ocorreu no município de San Luis, na rota que liga Medellín a Bogotá. O veículo, que levava 46 pessoas, caiu em um penhasco. Morreram 2 mulheres e 5 homens. Entre as vítimas estava uma mulher grávida de 5 meses. Entre janeiro e outubro deste ano, 5.923 pessoas perderam a vida em acidentes rodoviários na Colômbia. No ano anterior, foram 4.900 mortes. Os números são do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. O presidente norte-americano Joe Biden alertou que alguns hospitais nos Estados Unidos podem ficar superlotados com os novos casos de Covid-19, mas disse que, em geral, o país está bem preparado para enfrentar essa nova onda. A Casa Branca promoveu nesta segunda-feira uma reunião virtual com 25 governadores. Durante o encontro, o presidente Joe Biden falou sobre o enfrentamento da pandemia de Covid. A América tem feito progressos, as coisas estão melhores. Mas sabemos que com o aumento dos casos, ainda temos dezenas de milhões de pessoas não vacinadas e estamos vendo as internações crescerem. Significa que nossos hospitais em alguns lugares vão ser invadidos, tanto em termos de equipamentos quanto de pessoal. É por isso que armazenamos e pré-posicionamos milhões de jalecos, luvas, máscaras e ventiladores. E mobilizamos mais 1.000 médicos militares, enfermeiros e médicos civis para ajudar os hospitais. Para o democrata, a Omicron não vai ter o mesmo impacto que o surto inicial da pandemia ou o surgimento da variante Delta. Os testes estão muito mais acessíveis e a vacinação em massa significa que muitas pessoas infectadas não vão desenvolver formas graves da doença. De acordo com Biden, além de aumentar os locais de exames gratuitos, o governo está trabalhando para disponibilizar mais testes domésticos. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela Covid, com 816 mil mortes e 52 milhões de casos registrados. Um hospital israelense começou a aplicar uma 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em seus profissionais de saúde, como parte de um teste para uma futura campanha de reforço de vacinação. O Ministério da Saúde de Israel aprovou o estudo clínico para testar a eficácia de uma 4ª dose da vacina contra o novo coronavírus. Nesta segunda-feira, o Hospital de Shiba começou a aplicar pela 4ª vez o imunizante em seus profissionais de saúde. A iniciativa avalia uma futura campanha de reforço e ocorre no momento em que o país tenta reduzir o número de casos ligados à variante Omicron. Bem, estou animado por ser a primeira pessoa, aparentemente, no mundo a receber o 4º reforço da vacina contra a Covid. Brincando com uma frase antiga, uma pequena injeção no braço é provavelmente um passo gigante para a humanidade. O hospital, localizado nos subúrbios de Tel Aviv, vacinou 150 trabalhadores voluntários que receberam a 3ª dose há mais de 4 meses. Today we began the research of a 4th dose of the Pfizer vaccine. Começamos a pesquisa sobre a 4ª dose com a vacina da Pfizer. Vamos observar profissionais de saúde com uma resposta de anticorpos mais baixa. Eles reagiram às doses anteriores, mas a imunidade diminuiu. Por isso, foram escolhidos para participar do estudo. A pesquisa vai avaliar o possível aumento de anticorpos, o aparecimento de efeitos colaterais e se o risco de infecção se reduz ou não. Os profissionais de saúde vão ser acompanhados por 6 meses. O início da vacinação contra a Covid-19 no mundo completou um ano esse mês.
E até o momento, quase metade da população do planeta está imunizada. Para a comunidade científica, a vacina é considerada um marco histórico. Aos 90 anos, Margaret Keenan entrou para a história ao ser a primeira pessoa do mundo a receber a vacina contra a Covid-19. A vacinação aconteceu no Reino Unido, no dia 8 de dezembro de 2020. Um ano depois, a vacina contra a Covid-19 já é considerada um marco histórico pela ciência. Nunca o medicamento causou tanto impacto na vida do planeta. A proteção proporcionada pelos imunizantes possibilitou que o mundo retomasse as atividades durante a pandemia do coronavírus e teve reflexos médicos, sociais e econômicos. Nós já tínhamos tido várias pandemias no mundo, mas quando tivemos as pandemias anteriores, não havia vacina, não havia remédio. Agora, nós, de uma maneira fantástica, em um ano, conseguimos desenvolver uma vacina nova para um agente infeccioso totalmente novo, que é o SARS-CoV-2. Fantástico. E, sem dúvida, todo mundo se dá conta que nós temos que vacinar para controlar a doença. Então, essa vacina tem um efeito social enorme, um efeito econômico enorme, além de todas as questões de saúde. Mas os números mostram que a vacinação ainda está abaixo do ideal no mundo. A estimativa é que menos da metade da população mundial esteja vacinada até o momento. Nos países ricos, o índice chega a 70%, mas nos países pobres é inferior a 4%. Um problema que tem consequências para todo o planeta. São nesses locais que surgem as variantes do novo coronavírus. O caso mais recente é o da Omicron, que teve origem na África. Hoje, com o mundo completamente globalizado e vivendo uma pandemia que muito provavelmente não será a última, nós temos que ter também uma visão geral. Nós não podemos ter uma visão como lá na Idade Média seria uma cidade, ou como aí no século XX a gente ainda pensava só em países ou regiões. Nós temos que pensar no mundo, porque se houver no mundo um vírus que possa ser letal, ele pode sofrer mutações, e vocês viram, a Omicron, ela chegou com uma rapidez muito grande da África e se espalhou, e hoje em dia, o vírus dominante na Inglaterra, nos Estados Unidos. E para barrar a entrada dessas variantes no Brasil, o comprovante de vacinação passou a ser obrigatório para pessoas que vêm de fora. A medida vale tanto para estrangeiros quanto para brasileiros que chegam do exterior. Esse mesmo documento já é exigido em mais de 250 cidades brasileiras para frequentar lugares públicos. Por um lado, reforça a importância da vacina na vida das pessoas, mas por outro, levanta a polêmica. A vacinação deve ser obrigatória? Esse advogado, consultado por nossa reportagem, afirmou que não há um consenso na lei. A própria Constituição garante os direitos individuais do cidadão, como o de ir e vir sem apresentação do comprovante da vacinação. Mas o texto constitucional também prevê que os interesses coletivos devem se sobrepor aos individuais. Porque o lado material ele leva para o direito constitucional, onde nós temos um choque entre direitos individuais e direitos coletivos. Tem a liberdade do cidadão, a liberdade do indivíduo, e ao mesmo tempo tem o dever e a obrigação do Estado de promover a saúde e a vida da coletividade. Então tem esses dois embates. O advogado ressalta que a justiça brasileira tem tomado decisões em favor dos direitos coletivos, como aconteceu no caso da obrigatoriedade do passaporte de vacinação, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo governo. O STF, que é o nosso guardião da Constituição, vem decidindo pelos direitos coletivos. Esse é o momento que nós temos agora. Em diversas decisões, principalmente capitaneadas pelo ministro Barroso, o direito coletivo vem tendo essa posição de destaque. Mas ainda hoje existem diversas discussões sobre o tema. Em meio a essa discussão, as opiniões também se dividem entre a população. E o senhor é favorável ou contrário à obrigatoriedade desse passaporte da vacina? Aí você pegou no calo, né? Eu acho que não deve ser obrigatório, mas eu acho que as empresas e os locais podem obrigar, sim, a ter vacina. Se você não quiser vacinar, você não vacina. Mas, por exemplo, se, vamos supor, a empresa aérea falar, não, tem que ir só vacinado. Aí ou você se vacina ou você vai para uma outra empresa que permita. Mas em todo lugar o senhor é contra a obrigatoriedade? Não, sou contra. Eu acho que esse negócio de obrigatoriedade, eu acho que não serve para nada. Acho que tem que ser da cabeça de cada um ir lá e se vacinar. O mundo está se reinventando.
Por quê? Porque aconteceu uma pandemia. Então, por que nós não podemos colaborar com a OMS? Por que nós não podemos colaborar com os cientistas no mundo que estão fazendo esse sacrifício para que a gente tenha vida, para que a gente tenha conforto no nosso mundo? Não é verdade? Então, por isso que eu sou favorável. A favor ou contra, uma coisa é certa. Está cada vez mais difícil sair de casa sem o comprovante da vacinação. E a senhora também, estou vendo aqui a carteirinha, né? Qual documento que a senhora está levando aí? Eu estou levando todos os documentos que a gente precisa. Check-in feito, o PCR Covid negativo. Teste de Covid, né? É isso que nós fizemos, transcrito em inglês, nós fizemos ontem. A carta de meu filho, o seguro, a vacina. Esse documento é importante, é o comprovante de que a senhora está imunizada. Com certeza, imunizada, sempre. Acho que a gente tem que cuidar não só de nós, como das outras pessoas também. A gente tem que fazer a nossa parte humanitária, social, né? Eu me previno e previno quem está em volta de mim, as pessoas que eu amo. E só para terminar essa edição, uma notícia que pegou o torcedor atleticano de surpresa. O técnico Cuca, campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, com o Atlético Mineiro, não vai mais comandar o Galo. Cuca alegou motivos pessoais para a decisão e informou que no ano que vem não vai treinar nenhum outro clube. O técnico já tinha ganhado a Libertadores pelo Atlético Mineiro em 2013. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens e às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Daniela Paris. Tchau, bom dia.